Graça e paz, bom dia. Aguardando os irmãos chegarem. Bom dia, graça e paz, Mirla. Bem, meus irmãos, graça e paz, bom dia. Nós louvamos a Deus pela presença de todos vocês, o qual nós também nos alegramos, nos felicitamos, não é, com esse momento em que nós podemos desfrutar de estarmos meditando na palavra de Deus. Então, a priori, nós vamos ter uma palavra de oração e depois iremos fazer a nossa reflexão como de costume. Bendito Deus e Pai, Deus de amor, graça, bondade e misericórdia. Em Tua trina presença, Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem feito muito pelo Teu povo que se chama pelo Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu uma noite de sono revigoradora, o Senhor nos concede um lar. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelo Teu zelo, pelo Teu amor para conosco, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito de forma íntima e pessoal na vida de cada amado irmão ou irmã que está presente aqui neste momento online. Nós louvamos o Teu nome porque reconhecemos que o Senhor é o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. E Te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede, ó Deus, em Tua presença. Rogamos as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, nos iluminando, nos orientando para a compreensão das Sagradas Escrituras, nos desafiando sempre, por meio do Teu Espírito, a pormos em prática aquilo que o Senhor nos fala. Essa é a nossa oração, gratos que o Senhor está nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vamos meditar nessa manhã na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós estaremos lendo no capítulo 4, dos versos 16 a 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, e os versos 16 a 18, que diz o seguinte: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vem concluindo um pensamento que ele anteriormente, no capítulo 4, por exemplo, a partir do verso 7, ele vem falando sobre algumas questões relacionadas às dificuldades que são naturais que nós enfrentamos, né? Ele inicia falando a respeito do tesouro, né, estar em vasos de barro, a excelência está no tesouro e não no vaso. Isso é uma coisa importante a gente considerar. E aí Paulo vai falando sobre diversas dificuldades, tribulação, perseguição, todas essas coisas, e vai fazendo uma ligação, logicamente, com Cristo, e que por meio de Cristo é que nós, de fato, nós temos vida, que o amor de Cristo ele é superabundante em nós. Então aí Paulo parte para esses versos, né, falando sobre o desígnio e o efeito das aflições na nossa vida. Então faz meio que um resumo do que ele falou anteriormente, e aí vai nos colocando. Por isso, né, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Então a ideia, meus irmãos, que apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando com isolamento social forçado, né, e as dificuldades às vezes que vão além dessas questões, o qual cada um sabe, né, que enfrenta individualmente as próprias dificuldades de um modo geral, assim a gente coloca. Então o importante é que nós não venhamos a desanimar. Por mais que nós venhamos a observar e nós termos a percepção de como todo o contexto social, político, econômico, como todas as coisas estão acontecendo, o importante é nós não permitirmos que essas circunstâncias presentes venham determinar a qualidade do nosso ânimo, da nossa relação com Deus, da nossa paz, da nossa alegria. E nós somos muitas vezes tentados e tendenciosos a nos colocarmos mediante as circunstâncias e as situações, permitindo que essas coisas venham a nos solapar, né, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então Paulo, aqui nessa segunda carta, ele é extremamente íntimo e pessoal. Os teólogos comentam que essa é a carta mais íntima e pessoal de Paulo para com a igreja. E realmente isso é um fato. O amor de Paulo é expresso com muita clareza na primeira como na segunda carta para os próprios coríntios, com quem Paulo está lidando, admoestando, consolando ou exortando muitas vezes. Então, meus irmãos, a ideia é que nós não venhamos que, apesar de toda essa dificuldade pelo isolamento social, esse afastamento, né, a igreja gosta e a igreja ela vive, não é isso? A comunhão, a unidade proposta em Cristo, que é uma coisa muito boa. Nós nos alegramos, nos felicitamos quando nós nos encontramos com nossos irmãos na igreja, adorando a Deus, realizando qualquer ação, qualquer trabalho, né, de qualquer ministério que exista na igreja local. Isso nos alegra, isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é muito gostoso. E todos nós, com certeza, estamos sentindo falta disso, o que é extremamente natural, não é? Afinal de contas, Deus fez o seu povo não somente para o regozijo, a comunhão relacional com o próprio Deus. Eu gosto sempre de dizer que Deus quer ter relacionamento conosco. E nós precisamos ter relacionamento com Deus.
não é? Deus quer ter relacionamento conosco. Deus quer relacionar-se com seu povo. Por isso que Deus sempre estabelece uma aliança com esse povo. E ao mesmo tempo nós precisamos nos relacionar com Deus. Então, meus irmãos, considerando os fatos e essa situação que nos assola no momento, não desanimemos. Não venhamos a permitir que essa circunstância, que essa situação determine a qualidade da nossa unidade, da nossa comunhão. É sempre natural, é comum quando nós estamos aqui, as pessoas estão sempre falando, poxa, estou com saudade de vocês, saudade da igreja, saudade dos cultos, saudade de estar junto com os irmãos, mas existem coisas que nós podemos fazer. A gente pode ligar, a gente pode conversar com o irmão, a gente pode dar até uma palavra se a gente encontra algum dos nossos irmãos desanimados. Então a gente vai mantendo o contato, a gente vai mantendo a proximidade relacional. E não nos deixemos desanimar por isso. Não é isso? Paulo está sendo claro nesse aspecto, quando ele está falando justamente a respeito das tribulações e das dificuldades. Como, por exemplo, ele vai dizendo no verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque esse é o Deus que nós confiamos, que vai suprir toda a necessidade que nós temos. Apenas em Deus o homem encontra de fato satisfação para a sua alma. Só na relação com Deus que o homem de fato ele atinge a totalidade de quem ele é. Então isso a gente precisa ter esta preocupação relacional e conservarmos isso em nós. Então, irmãos, eu não sei e não faço ideia do que cada um individualmente esteja vivenciando. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus sabe. E Deus tem exatamente a medida certa de qual seja a necessidade primária de sua alma. Deus pode suprir. Então, meus irmãos, não desanimemos. Não desanimemos. Por mais que o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior, dia a dia, se renova. Porque nós vamos lutar, irmãos, contra o pecado até o dia da gente partir para a pátria celestial, ou se nós formos a geração que vai ver Cristo voltando, pronto, vai ser até esse momento aí que essa batalha contra o pecado vai se encerrar, né? Até esses possíveis 2 momentos da nossa vida. Mas enquanto isso, não desanimemos. Por mais que a gente venha a cair, a gente venha a se levantar, a gente continua. A gente não fica prostrado. E isso é importante a gente deixar claro. Dificuldades nós vamos enfrentar sempre. Paulo deixa claro, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E a carne milita contra o espírito milita contra a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, precisamos perseverar sim. Existem momentos, irmãos, né, como Paulo colocou aqui anteriormente, que a gente passa por dificuldade sim, claro, quem não passa? Mas a grande questão é como nós nos posicionamos. Se a gente vai ficar curtindo ou se a gente reage. Porque tem gente que às vezes nos causa a impressão que está curtindo a dor, que está curtindo o sofrimento, não é? Mas a gente levanta a cabeça, a gente segue. Se a gente errou, a gente se arrepende, a gente confessa, a gente abandona e alcança a misericórdia e segue em frente novamente. Entendendo que o nosso homem interior, não é?
nosso homem regenerado, a questão dos efeitos do nascer de novo, vai se trabalhando dia a dia. Dia a dia. E a gente vai se aperfeiçoando no caminho, na nossa carreira cristã. Mas Paulo continua e faz algumas observações que é interessante a maneira como que ele aplica a palavra. Ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Então, meus amados irmãos, veja que Paulo vai chamar, tá certo, de leve e momentânea tribulação. Isso parece até ser uma contradição, né? Com os versos 8 e 9, quando Paulo vai colocando várias questões em diante, né? Mas não é não. É porque, irmãos, prestem bem atenção. Por mais terrível que seja, por mais horroroso, por mais doloroso, angustiante que seja o problema nessa existência curta que nós temos aqui, não se compara à glória com qual nós iremos viver na eternidade. É incomparável, ao ponto de Paulo entender isso com tanta profundidade, de ele dizer que aquilo que nós estamos enfrentando é uma leve e momentânea tribulação. Por que é leve? Comparando exatamente com a eternidade na pátria celestial, gozando da presença trina do nosso Deus. O peso de glória é incomparável com aquilo que nós estamos sofrendo hoje. E a gente precisa atentar exatamente para as Escrituras nesse aspecto. Porque a gente precisa ter uma visão, ou como eu gosto de chamar, cosmovisão bíblica acerca das coisas. A nossa cosmovisão, irmãos, ela não é política partidária, ela não é ideológica, ela não é filosófica, não. Apesar de que algumas pessoas podem colocar exatamente o cristianismo dentro de uma filosofia, uma forma, um modo de viver. Mas é preciso que a gente venha a compreender que a nossa cosmovisão, ela é bíblica. O nosso modo de viver parte sempre fundamentado e estruturado nas Escrituras, naquilo que Deus determina, naquilo que Deus requer de cada um de nós. Então é importante a gente compreender que, porque a nossa leve e momentânea tribulação, momentânea, significa, meus irmãos, que a nossa vida, ela não é completa e ela é total apenas de tribulação, não. Ela é momentânea. A tribulação tem começo, tem meio e tem fim. Esse isolamento social ele vai acabar. A peste perniciosa, que é a Covid-19, ela vai acabar. Porque é isso que a palavra deixa claro. Que a tribulação, ela tem meio e fim, começo, meio e fim. Vai acabar. Aquilo que você está enfrentando, que você está suportando, vai acabar. E aí a gente vai experimentar cada vez mais da presença de Deus, e entendam que esse momento de tribulação, Deus não está ausente na sua vida não, viu? Deus está utilizando o que quer que seja que cada um de nós estejamos enfrentando como forma didática em nós. É pedagógico da parte de Deus. Ele está nos moldando, nos transformando, melhorando a própria nossa condição e nossa relação com Ele. E só Ele o sabe o que cada um de nós precisa estar enfrentando nestes dias que estamos de isolamento social. Então a gente precisa ter essa compreensão da própria atuação de Deus em nós por meio da leve e momentânea tribulação, mesmo que o homem exterior, não é, nos desanime, se corrompa. A gente precisa se manter firme
na relação com Deus, entendendo que o nosso homem interior, este se renova todos os dias, este é aperfeiçoado todos os dias, o poder de Deus atua em nós todos os dias. A gente tem que ter esta confiança no nosso Pai Celestial, na nossa relação com Ele. Então Paulo, ele continua fazendo mais algumas afirmações e, como eu já falei anteriormente, ele coloca, não é, que esse momento que nós estamos vivenciando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Isso é para a gente ter ideia que aquilo que está reservado para nós vivermos na eternidade com Deus, a gente não consegue vislumbrar. O que a gente tem hoje na nossa relação com Deus é uma gota no oceano daquilo que nós vamos experimentar. Nós já estamos gozando dessa relação, desses benefícios aqui. É um fato, é uma realidade, porque Deus abençoa o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus é o provedor do seu povo, Deus é o guarda que vigia, que zela pelo seu povo, que não dormita, como diz o salmista. Então isso a gente precisa ter consciência na nossa relação com Deus. Isso é extremamente importante. Então Paulo caminha e continua colocando: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas não que se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então Paulo aqui faz um usufruto, né, de um estilo literário que geralmente os hebreus, e hoje chamados judeus, né, tinham como escrita. Quando eles querem dizer algo e colocar aquilo em um nível e grau de importância, em destaque, eles repetem o mesmo pensamento com outras palavras. Na nossa linguagem, no nosso usufruto hoje do português, por exemplo, a gente bota em itálico, entre aspas, entre parênteses, em negrito, e a gente destaca o texto, não é? Então, a importância que Paulo está dando exatamente a esse contexto que nós estamos falando é tão grande que aí ele frisa novamente com outras palavras, colocando: olha, não vamos ficar nos atentando para essas coisas que a gente está vendo aqui, não. Para tudo isso que a gente hoje, ao ligar um aparelho de TV e a gente verifica toda aquela desgraça alheia espalhada pelo mundo, isso aí vai ter começo, isso tem meio, isso tem fim também, isso vai acabar. Isso não é duradouro. Nem aquilo que possa nos encher os olhos, que venha nos agradar aqui também, não é? Prestemos atenção, também tem começo, meio e fim, tudo vai acabar, tudo vai passar. A gente com certeza hoje afirma, não é, que o mundo de hoje não é igual ao que ele era 500 anos atrás, porque não era, passou, está completamente modificado, e daqui a mais não sei quantos anos à frente também não será mais o mesmo que é hoje, porque passa. Então muito daquilo que se achou maravilhoso há 500 anos não existe mais hoje, como daqui lá para frente também não será. Mas o bom é que a gente tenha o entendimento claro em nós, que é justamente aquilo que Paulo fala, que a gente tem que estar ligado exatamente nas coisas que não se veem, que é aquilo que está reservado para nós na pátria celestial, quando nós nos encontrarmos com Deus, ou se nós formos a geração que vai ver Cristo voltando. O bom é que a gente entenda é que o melhor da nossa vida não está aqui, está na pátria celestial. Mas eu volto a frisar, Deus aqui ele já começa a conceder ao seu povo a bênção. E Deus se manifesta de diversas formas na nossa vida, já nos concedendo privilégios e benefícios dessa relação aqui mesmo. Mas a totalidade, meus irmãos, disso e do desfrutar dessas questões será na pátria celestial. E aí são coisas das quais nós precisamos desejar, ansiar e orar por isso. Ó Maranata, ó vem Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a gente vê como
tão maravilhoso é o cuidado de Deus para com o seu povo. Deus está presente, meus irmãos. Preste bem atenção. Não há um momento sequer da minha, da sua, de nossa vida que Deus se encontre ausente. O problema relacional com Deus que nós temos é só o pecado. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. E isso a gente vai lutar até o último segundo de existência da nossa vida. Mas é importante entender, Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Então, meus irmãos, vamos orar, vamos dar graças a Deus por essa palavra e depois eu estarei despedindo meus irmãos. Pai Santo, nós louvamos, glorificamos, exaltamos o Teu nome e Te damos graças, ó Deus, porque nós temos o privilégio da Tua relação. Nós temos esse momento, ó Deus, maravilhoso de desfrutarmos, ó Deus, da Tua palavra e o Senhor falar por meio do Teu Espírito aos nossos corações. Eu rogo em nome de Jesus as Tuas ricas bênçãos, ó Deus, sobre o Teu povo que se chama pelo Teu nome, espalhado por toda a face da terra, por esses que estão aqui neste momento, ó Deus, reflexionando a palavra de Deus conosco. Rogo a Tua misericórdia, Pai Santo, nas famílias que estão enlutadas porque perderam entes queridos pela Covid-19. Rogo a Tua misericórdia por todos os profissionais da saúde que estão na frente dessa batalha pela vida, lutando contra a Covid, ó Deus, que o Senhor os livre de serem contaminados. Rogamos, ó Deus, a Tua graça sobre todo o Teu povo que se chama pelo Teu nome, que o Senhor não permita, em nome de Jesus, que esta peste perniciosa chegue à nossa casa, meu Deus. E rogamos também, em nome de Jesus, as Suas ricas bênçãos por mais esse dia que o Senhor nos concede, que seja transbordante de graça, de paz, de misericórdia e da Tua bondade. Essa é a nossa oração, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus amados, mais uma vez, nós louvamos a Deus por todos vocês aqui nessa manhã presente. Que Deus vos conceda um restante de dia abençoado. Que vocês sejam, né, e permaneçam como instrumento de bênçãos na mão de Deus. E aí eu faço um desafio hoje para você. Ligue para um irmão. Ligue para uma irmã. Conversem. Compartilhe a palavra de Deus. Ore com ele ou com ela pelo telefone. Fale com alguém. Esse momento é importante. Vamos manter a unidade, vamos manter o amor fraternal, vamos procurar saber a necessidade uns dos outros e vamos nos colocar à disposição de Deus para a gente ser usado, para nos abençoarmos mutuamente. Ligue para alguém, irmão. Ligue. Converse com alguém, compartilhe coisas boas, compartilhe a palavra e ore. Isso é importante. Vamos nos fortalecer, vamos nos alegrar nessa relação, ok? Então Deus abençoe vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador seja abundante. Muito obrigado e tenham um bom dia.